pessoal, meu nome é Alexandre Kawasaki, eu sou pneumologista. Eu gostaria de agradecer o convite, inclusive, da Resenha Médica para falar um pouquinho sobre a especialidade de pneumologia, que é uma coisa que eu gosto muito. Esse é minha inserção digital. E aí, para falar um pouquinho para vocês, né, quem eu sou? Eu tenho 41 anos, eu sou casado desde 2009, tenho 3 filhos lindos. Eu fiz faculdade da Universidade Federal de Pernambuco, que é a turma 104, que, modéstia à parte, foi a melhor turma da Federal. Isso é muito claro para quem foi da turma e para as pessoas ao redor, porque nunca teve uma turma tão unida e com uma quantidade de pessoas que conseguiu fazer a medicina algo a se orgulhar, né? Então a gente tem muito orgulho da turma. Durante a faculdade, o que eu posso dar de dica é que você precisa estudar bastante para você ter uma base boa, mesmo coisas que você não vá fazer, mas é super importante você ter uma base boa. E cultive seus amigos da faculdade. Eu acho que seus amigos para o resto da vida, os principais deles serão da faculdade até hoje. Mesmo eu tendo me formado em 2003, eu tenho uma amizade intensa com o pessoal da minha turma, tá? Então eles são para toda a vida. E outra coisa que eu posso sugerir durante a faculdade é que tem sempre muito plantão extracurricular que a gente pode fazer, mas não se mate com isso, viu? Eu fiz muito plantão, acho que não precisava ter feito. É importante para você aprender um pouco na prática, mas ao mesmo tempo você vai aprender isso, querendo ou não, quando você for fazer sua residência, suas outras especializações. Eu acho que é importante você ter uma base teórica boa, uma base prática geral, mas não se mate de dar plantão extracurricular, né? Na minha época, a faculdade tinha 12 meses de internato, acho que isso fazia também com que a gente procurasse dar esses plantões extracurriculares, mas mesmo assim eu acho que não é tão importante quanto você fazer bem a sua faculdade com calma e estudar o necessário. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz primeiro residência em otorrino, eu fiquei um mês e meio, não era exatamente o que eu queria, eu larguei rápido, então até entrou outro residente na minha vaga, foi muito importante para o serviço. E depois eu resolvi fazer residência de clínica médica e depois eu fiz pneumologia em seguida, né? Então, são 2 anos de clínica médica, eu fiz 2005 e 2006. 2007 eu comecei pneumologia, fiz 2007, 2008 na minha época terminava em janeiro de 2009, né? Então, em 2009 eu fui pneumologista e logo de cara eu já me matriculei no doutorado, terminei fazendo aí o doutorado, que terminou em 2014. Atualmente eu trabalho aqui em São Paulo em 3 grandes hospitais, trabalho no consultório, e eu tenho uma atividade educacional muito grande na pneumologia atualmente, tanto de ensino para residentes e ensinos virtuais para outros pneumologistas, alunos e por aí vai. E aí o que eu posso dar de dica nesse primeiro momento é que, independentemente do que você for fazer, se for fazer pneumologia ou outra especialidade, primeiro dedique-se a você, tá? Não se dedique exclusivamente a um hospital, dedique-se a você, invista em você, porque assim você vai ter mais autonomia no futuro. Você não vai ficar na mão nem de um hospital, nem de um gestor, nem de nada, né? Foque no que você é bom em fazer e aí você vai conseguir algum grau de independência. Dentre os objetivos, tanto na pneumologia quanto objetivos gerais, eu posso falar, eu acho que você precisa traçar metas, né, logo que possível. Eu demorei um pouco para traçar as metas que eu tinha, eu acho que eu perdi um pouco de tempo, mas a gente consegue correr atrás. Mas trace metas. Se você vai querer ficar no local que você fez residência, se você vai querer voltar para sua cidade, se vai querer ir voltar para um lugar menor, se você vai querer atender convênio, se vai ser só privado. Então, quanto antes você traçar suas metas e começar a pôr isso em prática, melhor vai ser o seu desempenho e melhor vai ser o seu futuro, certo? Por exemplo, se você for ficar em um grande centro, tipo São Paulo, eu sugiro que você faça uma subespecialização. Isso traz visibilidade, isso faz com que você seja bem visto entre seus pares, né? Se você for em um local que tenha pouco pneumologista, eu sugiro que você seja empreendedor. Faça um serviço, monte um serviço de pneumologia, diagnóstico, função pulmonar, se você puder fazer broncoscopia, investir até em outros tipos mais avançados de diagnóstico, né? Eu tenho um amigo que chama Davi, que mora em Petrolina, ele faz biópsia, ele tem um arsenal muito grande em pneumologia, e ele com certeza vai ter muito sucesso nos próximos anos, tá? Mas de todo jeito eu acho que isso é essencial, sempre preze pela excelência. Eu acho que a gente tentar fazer as coisas mais ou menos não é o ideal, eu acho que a gente tem que prezar sempre pela excelência. Mesmo que você fale, poxa, assim eu não vou ganhar dinheiro nunca.
se você prezar por excelência desde o começo, 1 hora, você pode demorar bastante para atender um caso de convênio, você não vai ficar rico assim, mas você vai conseguir fazer as coisas, as pessoas vão entender o valor que você traz, e na hora que você for fazer consultório privado, as pessoas vão te valorizar mais. Eu acho que é um pulo, uma passagem que muitas vezes a gente precisa fazer, né? Mas sempre fazer as coisas da melhor forma possível. E você precisa atender com muita calma, porque o volume reduz a qualidade. Ah, eu vou atender por volume. Tudo bem, acho que isso, eu não vou julgar quem faz isso, são escolhas. Mas se eu puder dar uma sugestão, eu prefiro inicialmente você prezar pela qualidade com volume baixo e no futuro você continuar dessa forma, mas sendo remunerado melhor para isso. E eu acho que hoje em dia é essencial a gente ter uma inserção digital, uma sessão através do Google, né, ou uma rede social. Eu tenho as minhas, mas eu acho que é super importante para a gente poder estar visível para outras pessoas e outros pacientes, outros médicos. E olha que quem está falando para vocês é alguém que é meio retardatário em redes sociais, tá? Eu nunca fui muito ativo. Para vocês terem uma ideia, isso aqui eu fui um dos primeiros no Instagram, ao contrário do que poderia parecer. E aí na época, vocês veem aqui, né? Eu tirava foto onde só eu curtia, ou o número de curtidas era 0. Isso me deixou até afastado um pouco de tempo. Falar, esse negócio aqui não tem futuro, né? Depois o negócio foi andando. Hoje em dia eu já tenho meus seguidores aí, mas com algumas curtidas, né? E por que foi que eu resolvi entrar no mundo digital? Eu acho que essa é uma dica importante que eu posso dar para vocês. Eu era insatisfeito do ponto de vista profissional. Eu tinha investido muito tempo, né, na minha formação médica, congresso, palestras, eu era bem visto pelas pessoas que conviviam comigo do ponto de vista técnico, mas eu não tinha consultório que não funcionava, o meu consultório não funcionava nada. Né? E eu via que alguns profissionais que tinham uma dedicação curricular menor do que a minha, mas tinham um consultório muito mais movimentado, eu não entendia, assim, mas como pode, né? Eu trato bem meus pacientes, eu investi bastante na minha formação, meu consultório está vazio e aquele cara lá que praticamente fez 1/10 do que eu fiz e tá lá o consultório cheio, né? Privado, né? Então, isso acontece porque não adianta você ter uma visão romântica da medicina, né? Você precisa ter uma mentalidade de empreendedorismo, né? Você precisa empreender na medicina. A medicina é uma especialidade autônoma e, como todo autônomo, a gente precisa focar na gente e empreender. Então, fazer marketing, fazer essas coisas, que é uma coisa que eu faço hoje em dia e eu estou bem satisfeito com isso. Meu consultório agora, eu acho que ele está dentro do que eu esperava, e ainda assim eu acho que tem muito espaço para crescer mais e eu continuo fazendo minha inserção digital. Né? De sugestões da parte pneumológica como um todo, leiam, né? Leiam sobre marketing digital, façam um site bonito, que a gente tem um site bonito, né? Eu e meus sócios. Procure ter vários canais de atendimento. Você pode fazer uma produção de matéria informativa, a gente tem uma produção do marketing que a gente reavalia, e muitas vezes a gente que faz o próprio material, mas uma equipe de marketing te ajuda porque a gente tem pouco tempo para isso. Né? No meu caso, eu tenho 3 filhos, dedicar tempo para marketing é um tempo um pouco complicado. Mas de uma forma geral, acho que é super importante. Bom, foi me solicitado também mostrar alguns casos clínicos, né? Então tenho 3 casinhos que eu vou mostrar para vocês. Esse primeiro caso aqui é uma moça de 68 anos com câncer de mama, que ela é assintomática respiratória, ela nunca fumou, não tem exposições, e ela fez uma tomografia para estadiamento neoplásico. Câncer de mama, vamos fazer uma tomografia de tórax, né? E essa tomografia de tórax mostrava aqui uma alteração discreta, né? Isso aqui chama reticulado, né? Então tinha um reticulado periférico, né, discretas áreas de vidro fosco, com a função pulmonar normal, mas em 2014, paciente completamente assintomática. Né? Nesse momento, o que é que você acha? Né? Você vai observar, e hoje em dia tem um nome para isso aqui, mas é uma coisa que nós pneumologistas recebemos e a gente precisa começar a dar atenção para isso. E aí essa paciente entra num diagnóstico que é isso aqui, alterações pulmonares intersticiais, interstitial lung abnormalities, né, em inglês chama ILA, que é um diagnóstico incidental de alterações pulmonares que não estão relacionadas ao decúbito, né? Quando fala não dependente, não está relacionado ao decúbito. Isso pode ser vidro fosco, reticulado, alteração intersticial e por aí vai. Né? E pelo menos 5% daquele pulmão, que é o que a gente está vendo ali, e são indivíduos que não têm nenhuma razão para ter doença pulmonar intersticial. Então isso é uma alteração que provavelmente vai ficar mais frequente a partir de agora, tanto para nós pneumologistas quanto para clínicos gerais, de ver uma alteração pulmonar e falar, puxa, e agora, né? Bom, esse é um paciente que precisa uma avaliação pneumológica e um segmento pneumológico. Por quê? Primeiro,
Esses pacientes eles têm maior risco de complicações clínicas, quer seja cirurgia, tratamento oncológico ou alguma outra coisa. Eles têm um potencial de doença progressiva que acontece em 20 a 40% dos casos, e essa progressão acontece em 2 a 5 anos, e eles têm uma mortalidade maior do que a população geral, de 1,3 a 2,7 vezes maior do que a população geral, né? Então, alterações pulmonares intersticiais precisam de uma avaliação especializada por um pneumologista, porque esses pacientes podem evoluir, como a gente pode ver aqui, né? Então, 6 anos depois, essa paciente perdeu aqui muito volume, ela tinha 80% do predito, caiu aí para em torno de 50% a 60%, e as alterações pulmonares dela progrediram nesse período, mostrando que essa paciente ela tem uma predisposição a uma doença pulmonar intersticial progressiva, e que hoje em dia a gente tem tratamento, e é o pneumologista que faz, certo? Então, primeiro caso clínico, caso simples, eu queria chamar a atenção para vocês dessa doença, que é uma doença que precisa de investigação primeiro, saber se tem alguma predisposição, quer seja reumatológica, quer seja uma exposição respiratória ocupacional ou domiciliar, quer seja genética, e que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor você trata, porque essa doença ela progride e o tratamento ele não melhora, né? Ele evita a progressão da doença. Essa entidade que a gente chama de doença pulmonar fibrosante progressiva, que o protótipo é a fibrose pulmonar idiopática, e é uma doença que está em ascensão aí, como vocês podem ver, uma prevalência que nos Estados Unidos chega de 10 a 60 casos por 100 mil habitantes, mas que é muito maior em pacientes acima de 65 anos. Acontece porque existe uma lesão no pulmão normal. Então, se você vir aqui o pulmão normal, né, arquitetura pulmonar normal, os alvéolos normais, você vai ter uma lesão pulmonar levando a inflamação, uma cicatrização defeituosa com proliferação celular inadequada, onde você vai ter cicatrização através dessas células aqui, fibroblastos e miofibroblastos, de forma que você vai depor colágeno e fibrose, você vai ter um pulmão todo destruído, né? Vocês podem comparar com aquele outro que eu mostrei antes, onde você perde a arquitetura pulmonar normal e você vai ter um pulmão com esse aspecto, que é o que ninguém quer ver, mas é um pulmão fibrosado terminal, que tem um prognóstico muitas vezes ruim. A fibrose pulmonar idiopática, você pode ter uma queda lenta progressiva, você pode ter uma queda um pouco mais rápida, uma muito rápida, né? E nesse meio tempo você pode ter algumas exacerbações agudas que podem levar esse paciente ao óbito, de forma que a mortalidade histórica é de 50% em 3 anos, ou seja, a sobrevida média era de 3 anos, mas que hoje em dia, com o tratamento antifibrótico, a gente consegue mudar esse prognóstico da doença, fazendo com que os pacientes vivam mais, certo? Então, primeiro ponto, pensem nas doenças pulmonares intersticiais. O segundo caso clínico é um caso um pouco mais complicado. Uma senhora de 54 anos, com quadro de dispneia tóxica do estado geral há 3 semanas, tinha crepitantes basais e saturava 91% em ar ambiente, né? O exame físico mostrava essa alteração, que é uma massa 6 positiva, que eu não sei se vocês lembram, mas é um sinal para ascite, né? De antecedentes ela tinha um câncer de ovário, múltiplas cirurgias, múltiplas quimioterapias, já tinha colocado um duplo J, que é para obstrução crônica renal, tinha feito quimioterapia até recentemente e tinha uma recidiva com carcinomatose peritoneal. Tinha umas exposições, medicações simples que ela usava, né, analgésico lactulose, que é um laxante, e alterações laboratoriais compatíveis com a doença crônica, né, uma hemoglobina um pouco baixa, um PCR discretamente elevado, um CA125 bem elevado por causa do câncer de ovário, e um raio-x de tórax que tinha uma discreta alteração aqui na base esquerda, né, mas que não chamava grandes atenções, né, talvez uma reação pleural, e aqui a gente consegue ver o catéter, né, o Portocat, que é o catéter de quimioterapia. Isso daqui talvez seja só o mamilo, mas um raio-x relativamente inocente, mas que não é normal. E aí nisso ela fez uma tomografia de tórax, que vocês veem umas discretas opacidades periféricas, são difíceis de ver no raio-x, né? Vocês conseguem ver aqui. E aí mais embaixo fica mais evidente essas alterações pulmonares periféricas aí. E aí, qual a primeira hipótese? Paciente que tem um câncer de ovário que está descontrolado, a princípio está com ascite, resolveu voltar, reiniciou a quimioterapia, acreditou-se que aquelas alterações pulmonares eram metástases, né? Então vamos tratar metástase pulmonar e metástase abdominal, começou o Taxol semanal. Ela, depois de 4 ciclos, ela teve uma piora clínica, né?
queda do estado geral, começou a usar dexametasona, e o raio-x de tórax é visivelmente pior. A gente consegue ver aqui as alterações piores em relação às anteriores. Tomografia de tórax mostra isso também, olha, alterações pulmonares piores. E aí o que é que você faz? Você acha que isso aqui é o quê? Você confirma que isso é tumor, por acaso? Ou isso aí é alguma doença infecciosa, lembrando que ela está sendo imunossuprimida, né? O que é que você faz? Vamos biopsiar. A gente resolveu fazer uma biópsia transbrônquica e a biópsia transbrônquica mostrou essas alterações papilares que são compatíveis com carcinoma papilífero metastático, certo? Então, ficou com o diagnóstico de uma linfangite carcinomatosa pelo tumor de ovário dela indo para o pulmão. Bom, você fez quimio e não melhorou, certo? Teve um probleminha, né? Precisou botar um pigtail, que é uma drenagem por causa do pneumotórax. Ela evoluiu com piora da dispneia, foi mandada para a UTI. Na UTI, vocês veem aqui, ó, o pigtail, a piora é importante, né? O raio-x cheio de opacidade, vocês veem que foi aqui em torno de um mês depois, entre aquele raio-x, a broncoscopia com biópsia, e ela repetiu a tomografia, e a tomografia mostra umas alterações maiores aqui, mais escavadas, né? Inclusive com uma substância no meio da cavidade, né? Então esburacou o pulmão, como a gente fala, né? Então aqui dá para ver claramente essa evolução. Nossa, e agora, hein? A gente tem uma biópsia que a gente fala que é neoplasia, mas ela evoluiu com a mudança do padrão muito importante, com nódulos escavados, que era coisa que ela não tinha antes, inclusive com uma alteração dentro de uma cavidade, né? Essa alteração daqui, que é um sinal do crescente, ele é altamente sugestivo de uma aspergilose. Então lembrando que é uma mulher com câncer, que ela estava fazendo quimioterapia e ela piorou na vigência de quimioterapia, cuja primeira biópsia mostrou que era recidiva tumoral, mas ela tem uma outra tomografia muito pior do que a anterior, com um sinal clínico que sugere infecção fúngica. O que é que você vai fazer nesse momento? Vamos atrás do diagnóstico. Muitas vezes você precisa duvidar daquilo que você está vendo. E a gente fez uma biópsia transbrônquica, transtorácica. Então ele vem com a agulha, furou aqui, ó, aquele nódulo que tinha. E o que é que mostrou essa biópsia transtorácica? Mostrou essas alterações aqui, uma área de necrose, mas que tinham algumas estruturas em forma de hifas, né, que sugerem uma infecção fúngica nesse pulmão, certo? Então a gente consegue ver as hifas nesse pulmão, de forma que a gente fez um diagnóstico de aspergilose pulmonar. Então, segunda coisa que eu queria mostrar para vocês, caso vocês tenham um paciente que tem uma evolução que ela é incompatível, mesmo que você tenha biopsiado, você precisa suspeitar do seu diagnóstico e às vezes fazer uma nova biópsia quando esse paciente não está respondendo da forma que você imaginou pela primeira vez. E aqui, quando ela fez o tratamento para aspergilose, é um tratamento prolongado, mas vocês podem ver claramente a melhora clínica que essa paciente teve com o tratamento para aspergilos. Por fim, o último caso é um homem de 51 anos, enfermeiro, com histórico de tosse produtiva, uma sudorese noturna, perda de peso há 6 meses. Tratamento para pneumonia, é um tratamento que ele não vinha melhorando, não tinha febre, certo? Ele tinha tosse produtiva, sudorese noturna, perda de peso há 6 meses, não tinha febre, e trabalhava num PS de um grande hospital público, né, um enfermeiro, e que não melhorava com o tratamento para pneumonia. De antecedentes ele tinha hipertensão, artrite reumatoide, não tinha nenhuma outra história familiar de doença, tomava prednisona, metrexato, ácido fólico e adalimumab. Prednisona, metrexato e adalimumab para tratar a artrite reumatoide. E o ácido fólico, ele reduz a chance de efeitos colaterais, principalmente hematológicos, pelo metotrexato. Exame físico, ele estava um pouco emagrecido e hipocorado, sinais vitais normais, tinha os estertores no pulmão, no ápice do pulmão direito, não tinha sinais de lesão articular, então a artrite reumatoide não tinha nenhuma atividade, não tinha lesões cutâneas, certo? De exames complementares tinha uma discreta anemia, normonormo, o restante das funções hepática e renal normais, fator reumatoide anti-CCP positivos, tinha um HIV negativo, esqueci de colocar aqui, um ecocardiograma normal, sem hipertensão pulmonar, e o raio-tórax é esse aqui. Então veja, o raio-tórax que tem uma cavidade. Então vamos lá, é um homem enfermeiro, fator de risco para tuberculose, artrite reumatoide, fator de risco para tuberculose, tratado com adalimumab, que é um anti-TNF, um imunobiológico, que é fator de risco para tuberculose. Veja, você tem vários fatores de risco. História crônica, 6 meses de história, não é história aguda. Tratou pneumonia, não melhorou. Claro, tuberculose é uma doença que não melhora com tratamento para pneumonia.
E aí ele chega clinicamente ruim no seu consultório. Ah, não tem febre, não é tuberculose. Não quer dizer isso. Muitas vezes os pacientes que são mais eutróficos, eles não têm febre, tá? Eles não têm febre. Então, a tuberculose é uma doença que ela é muito comum e a gente precisa de uma autossuspeição muitas vezes para o diagnóstico. Nem todas vão aparecer bonitinha como essa daqui, certo? E aí o que ele fez? Ele fez uma tomografia de tórax, tem aqui uma cavidade muito evidente, parede espessa, e com as alterações que chamam em árvore em brotamento, que é essa alteração aqui, ó. Vocês veem que isso aqui, o que é isso aqui nada mais é do que um bronquíolo cheio de secreção. Né? Um bronquíolo, que é o brônquio microscópico, ou quer dizer, brônquio de 2 milímetros para baixo até os microscópicos, e eles não são visíveis na tomografia, mas quando vocês os veem e com essa região muito evidente, quer dizer cheio de secreção, e isso daí é uma lesão que chama árvore em brotamento na tomografia e que realmente parece, quando você fala em árvore em brotamento, na vida real. O que é que ele fez? Fez um escarro, o escarro foi positivo para BK. 30 dias depois, o Mycobacterium tuberculosis positivo na cultura, que juntava com toda a história clínica dele. Né? Então, esse daqui é o contrário do anterior. Ele tinha todas as coisas que levavam a gente a pensar em tuberculose. E aí, a imagem muito sugestiva. Você faz um escarro positivo, fechou, história clínica, mas lembrando que tuberculose nem sempre é tão fácil, às vezes você precisa fazer alguns exames mais específicos, inclusive fazer a broncoscopia para o diagnóstico final. Tá? Mas lembre-se sempre de tuberculose. E outra coisa muito importante é, para tuberculose, sempre procure o BK, tá? De todas as formas que você puder. Evite fazer tratamento empírico. Olha, deve ser uma tuberculose, né? Eu não vou dizer que eu nunca fiz, casos específicos às vezes a gente faz, mas sempre, vá até o máximo que você puder atrás da bactéria. Faça broncoscopia, faça biópsia, faça o que você tiver na mão. Mas sempre procure a bactéria até o fim. Diagnóstico final de tuberculose. Bem, gente, eu queria agradecer aqui o convite que vocês me fizeram. Aqui estão meus contatos, esses aí são meus sócios, e eu fico à disposição para tirar eventuais dúvidas que vocês venham a ter. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.